Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jefferson, sou membro do Al-Hayat. Recentemente também entrei para apoiar o Baituna, né, na função de vice-presidente. O Dagnaldo, eu e o pastor Alex, né, nós somos aí também facilitadores do Almacira, que é uma forma da gente poder evangelizar os muçulmanos e também discipular. E atualmente eu sou pastor de missões da Primeira Igreja Batista, da First Baptist Conroe, aqui no Texas, né? Então, queria também fazer uma propagandinha. O Hikma International Ministries é um canal do YouTube. Se você quiser saber sobre a evangelização de muçulmanos, como preparar histórias bíblicas e várias coisas ligadas à evangelização de muçulmanos, você pode também entrar ali e vai estar abençoando você aí. O problema é que domingo é só alegria. Domingo é o dia quando a gente o momento, o que é o domingo, né? O domingo é aquele momento onde o muçulmano se converte. A gente fica feliz quando o muçulmano ele tem um encontro com Cristo, as experiências, da forma como ele tem encontrado a Cristo. E o problema é que nós ficamos felizes, nós soltamos fogos de artifício, porém a segunda-feira chega. A segunda-feira tipifica a necessidade de caminhar com os nossos irmãos, né? É, Será que nós estamos realmente caminhando bem na questão do acompanhamento, né? Então, é uma das coisas que eu queria compartilhar rapidinho para a gente poder pensar, né, em orar por essas necessidades. Então, nós temos aí a conversão, mas também temos o quê? Uma longa caminhada de discipulado. Bom, na verdade, a gente precisa pensar no discipulado. Eu estou usando uma siglazinha aqui, não sei se todos conhecem, chamado COM. COM significa cristão de origem muçulmana. São os nossos irmãos que eram muçulmanos, agora eles são cristãos. Será que nós estamos realmente caminhando corretamente com os nossos irmãos? Né? Então, nós estamos falando aqui do papel da igreja. Nós, como igreja, será que nós estamos entendendo que esse muçulmano, ele vem ele era um muçulmano devoto, ou ele era um muçulmano nominal, mais ou menos? E será que a gente entende também que nessa caminhada com os nossos irmãos, eles vão ter barreiras para compreender quem é Cristo, a natureza de Deus, porque a gente não pode esquecer que eles vêm de um mundo bem diferente, né? Eles vêm de um mundo onde Deus é um Deus único, matematicamente falando, Jesus é só profeta, é um grande homem, e outras coisas, várias coisas que ele vem das tradições, superstições, tanta coisa folclórica, tanta coisa que vem da estrutura da fé dele, e agora ele cai na nossa mão para o papel nosso como igreja de discipular ele, né? Então, aqui, o primeiro pedido que eu queria colocar aqui é orar pela nossa igreja, para que nós realmente possamos compreender o nosso papel no discipulado desses irmãos. Agora, comparado aos irmãos do Brasil, quem vem de origem católica, origem espírita, outras origens, o muçulmano ele vem de uma origem muito específica. Então, o que mostra que a gente precisa pensar que os números que a gente tem visto ultimamente, irmãos, de muçulmanos, quando eles se convertem, infelizmente não são números muito bons. Quando eu falo da segunda-feira, né, a gente tem visto que, infelizmente, existe um grande número de irmãos que, ao se converter na caminhada, eles ficam estagnados na fé. Eles não têm o apoio necessário. E, infelizmente, muitos deles retornam ao Islã. E o fato de retornar ao Islã, existem vários fatores que levam a isso. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Isso aqui não é uma aula, eram pontos que eu quero colocar para a gente poder entender. Precisamos entender que o nosso irmão, que agora ele é cristão, ele vem de uma história passada. Ele vem de uma história aonde
o primeiro que ele ouviu falar que todo cristão bebe, prostitui, mata muçulmanos na guerra, são idólatras. Então ele vem de uma história dessa, ele vem ouvindo a vida toda sobre isso. E também ele cria num Deus diferente, um Deus que não tem relacionamento, um Deus que não é pai, um Deus que não é amor, né? Então é tudo novo para ele, a graça de Deus, o amor incondicional. Então nós temos que ter paciência, nós temos que caminhar com ele dia a dia, é tudo novo para ele. E também o Cristo é um Cristo diferente. Ele é um Cristo interessante, legal, mas ele vem de um Cristo que ele está aí na posição de profeta. Agora ele precisa assumir realmente. Então é somente o estudo da palavra de Deus, sentar com ele, caminhar com ele, andar junto com ele, literalmente. Não é somente colocar ele numa salinha de domingo, na escola dominical, e falar para ele, ó, não entra na sala de novo convertido. Não funciona assim. Eles vêm de um contexto de extrema relacionamento. Eles são relacionais demais. Eles querem que você faça parte da vida deles segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, isso é algo que nós temos visto que tem sido um fator bem complicado para a igreja brasileira na caminhada com os muçulmanos que têm chegado, os convertidos, né? Que vêm aí, os refugiados e outros imigrantes. Agora, um outro fator também, a primeira questão também é orar pela igreja para que nós consigamos entender. Existe uma outra coisa que é importante também. A gente precisa entender que os muçulmanos, quando eles se convertem, existem vários fatores que levam eles a se converter. Porém, o que eu queria enfatizar aqui é que o fator número um, dos vários fatores que nós temos, né? O fator número um é o contato com a Bíblia, contato com a Escritura. Então é fundamental nós entendermos isso através de internet, através do Facebook, através de TikTok, através da leitura bíblica, através de sentado com um amigo e abrir a Bíblia junto com ele, através de um folheto bíblico. Nós temos visto vários testemunhos maravilhosos que Deus está trabalhando, porém, o que tem levado os muçulmanos a conhecer ao Senhor Jesus é o contato com a Bíblia. Agora, é óbvio que a palavra de Deus não volta vazia. Então, por causa disso, nós temos também outros fatores que têm levado. Principalmente essa questão de nós caminharmos como cristão, caminharmos com nossos amigos muçulmanos. Eles estão 24 horas escaneando todas as nossas maneiras de andar. Se você parar para pensar, a maior parte das conversões que tem acontecido com muçulmanos não são coisas tão extraordinárias. Acontece sim sonhos, visões, está acontecendo muito, mas é o dia a dia. Eles estão olhando você, ele está estudando a Bíblia com você, ele está tendo contato com a palavra, mas ele também está olhando as atitudes, a maneira como nós lidamos. A gente tem vários testemunhos, eu tenho testemunhos de muçulmanos que converteram com coisas simples, ações bem simples, que você esperava que fosse algo tão grande e a conversão acontece porque ele viu alguma coisa ou algo que você fez, ou um telefonema que você deu, ou uma ida ao médico que você levou ele e a família dele para cuidar dele. A gente tem visto essas coisas acontecer. Temos visto também o poder de Deus, curas, milagres, né? Insatisfação com o Islã. Muitos muçulmanos são insatisfeitos com o Islã. Não sei se você sabe, tem muito muçulmano que lá dentro, ele se diz muçulmano dentro da estrutura, mas ele é secular, ele abandonou o Islã. Mas ele não pode falar claramente isso, porque senão ele vai sofrer uma pena da apostasia. Então tem muito muçulmano dentro do Islã que já não é mais muçulmano. E aí, aonde estamos nós como igreja para a gente poder estar orando, intensificando as orações e as ações, né? Então, uma outra situação então, que eu queria colocar aqui como orar para a gente orar é orar para que nós realmente sejamos intencionais na hora que vamos levar a palavra de Deus. E às vezes temos medo, às vezes a gente acha que aquela mulher com aquela roupa toda ali, fechada, aquele homem barbudo, com aquela cara feia dele, a gente não sabe o que está acontecendo no coração dessas pessoas. Então, intencionalmente, nós temos que fazer como Jesus falou. Hoje nós vamos para Samaria, e eu sei que ninguém gosta, o samaritano não gosta de judeu, o judeu não gosta de samaritano, mas a intencionalidade levou à conversão de várias pessoas ali daquele vilarejo. Agora,
aonde nós estamos tropeçando? Infelizmente, nós estamos tropeçando nesse pontinho aí. Pedir ao Senhor da Seara que nos ajude no discipulado dos cristãos de origem muçulmana. Por quê? Porque tem algumas coisinhas que é difícil para eles. Eles têm algumas barreiras, umas dificuldades. Então, umas delas, por exemplo, queria só mencionar aqui, eu estou sendo bem rápido, porque a gente acaba atropelando, falando demais aí, mas eu quero mostrar a apatia da igreja. Nós precisamos deixar esse individualismo. A igreja ela está deixando de ser coletiva, está passando cada um olhando para o seu próprio umbigo, cada denominação olhando para o seu próprio sistema de franquia. Nós temos que orar ao Senhor pedir ao nosso Deus que Ele realmente traga esse avivamento para a gente repensar essa ideia da coletividade. Coletividade é o seguinte: onde come um, come dois. A mesa, todo mundo é bem-vindo. E na mesa nós temos o Espírito Santo, que tem o poder de transformar, né? E falar do sofrimento. Vamos parar de falar de coisa, direto ou indiretamente, ligada à prosperidade. Isso não leva a nada. Mas a gente vê que a história da Bíblia, dos discípulos, é uma história de sofrimento. Então, falar sobre o sofrimento é importante também. E outra coisa que eu acho importante, nós precisamos conhecer um pouquinho mais quem são os muçulmanos. A gente está cada dia mais ficando mais distante sobre o conhecimento, né? Eu não estou falando de ser especialista, não, mas conhecer um pouquinho sobre essa realidade, né? A questão da confiança, amizade, lealdade, isso é muito importante. Para a gente lidar com os muçulmanos, eles viviam num ambiente cheio de mentira, meias-verdades, engano. A vida toda eles foram enganados. Então agora é a hora de nós sermos luz através de uma amizade verdadeira, uma lealdade, né? Falar a verdade, confrontar o pecado, mas com amor, né? E com compaixão. Então, caminhar com eles através das histórias bíblicas, sentar com eles, ter as histórias bíblicas, né? O Almacira é um elemento importante aí, uma forma interessante aí. Quem não teve contato, depois a gente pode estar conversando sobre isso, mas é muito importante. Então, em Gálatas e Filipenses, a gente vê uma ênfase dada a essa questão da transformação. A transformação espiritual ocorre quando vivemos nossas vidas no poder do Espírito Santo. A Epístola de Gálatas, ela foi dirigida para os novos convertidos para quê? Para praticarem e viverem uma vida em liberdade com Cristo através da orientação da, da palavra de Deus. Gálatas ensina que a santificação ocorre pelo viver pelo Espírito Santo, que nutre o crescimento espiritual do homem. Então, essas duas epístolas ensinam muito a gente, sabe? Para a gente ajustar a melhor forma da gente caminhar com os nossos irmãos de origem muçulmana, né? Alguns obstáculos que eu queria pontuar aqui bem rapidinho, eu já estou terminando. Alguns obstáculos que eu queria pontuar. Primeiro, os nossos irmãos, eles vão passar por obstáculos que a gente chama de obstáculos familiar, comunidade. As pressões da família muçulmana, o controle familiar, não importa se ele está no Brasil, ele vai sofrer essas pressões. Ele vai sofrer rejeição, hostilidade, ele vai ser desconectado da comunidade muçulmana, ele vai ser desconectado da família, né? Então, não é fácil. Educação, se ele está no mundo muçulmano, se ele vive numa comunidade muçulmana e se converteu, ele vai ter dificuldade de comprar remédio, ele vai ter dificuldade de educar os filhos, de pôr o filho na escola, ele vai ter dificuldade no casamento, se ele tiver, né, se um só converteu. Então, morar num lugar onde ele não pode mudar de religião é realmente em que ele não pode abertamente, né, mostrar que ele mudou de fé, é realmente muito complicado. Então, um outro tipo de obstáculo são os obstáculos espirituais. Ele vai sofrer batalhas espirituais bem grandes, ok? Então, alguns obstáculos importantes. Existe uma falta de confiança dos convertidos, né? Então, imagina só o irmão que está lá no Marrocos, ele se converteu, e agora como é que ele vai andar na comunidade? Será que ele vai confiar naquela outro irmão? Será que aquele irmão realmente ele é irmão ou é uma cilada para ele? Então é muito complicado. Ah, a natureza espiritual da fé cristã, né? Então, esse é um outro ponto importante.
Nós temos que ensinar os nossos irmãos a depender do Espírito Santo. Nós não temos resposta para um monte de coisa, sabe, na caminhada com os nossos irmãos. Mas é importante a gente falar com ele, olha, eu não tenho resposta para isso, mas nós vamos sentar, nós vamos orar e nós vamos depender de Deus. Ensinar o nosso irmão a ouvir Deus. Batalha espiritual pesada, eles vêm de uma escravidão demoníaca e o diabo ele vem para roubar, matar e destruir, e ele não quer, né? Não quer perder essa pessoa que agora é nosso irmão em Cristo, né? Então nós temos que entender que nós precisamos, como discipulador, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos compreender todas essas questões para a gente não caminhar de forma errada com ele, né? Bom, um outro é a própria estrutura, né? Como eu falei para vocês, eles vêm de uma ideologia, uma estrutura bem distante, bem diferente, onde Deus é Deus distante. Olha como é difícil alguém que a vida toda ouviu falar que Deus está sentado no trono e não se relaciona com a humanidade. E agora ele tem um Deus que é Emanuel, Deus conosco. Isso não é um passo de mágica, irmãos. Isso acontece, então isso é um negócio sério. E por último, os obstáculos. Nós temos obstáculos sociopolíticos, né? Ele vai ter dificuldade na comunidade. A igreja não vai receber ele bem. Se nós não conhecemos quem são esses irmãos, a gente vai ter dificuldade de receber na nossa igreja. A gente vai ter que abrir a mente para aprender como é que a gente recebe os irmãos. Não vai pegar um irmão convertido e vai colocar ele no púlpito. Vai falar na rádio, ele vai ser perseguido. Então nós temos que aprender a receber os irmãos. Eles vêm com dificuldades de manusear dinheiro, eles vêm com dificuldades de mentiras, e várias outras vulnerabilidades, né? E os obstáculos psicológicos, né? Ele vai ter medo, medo de todos os tipos, né? Medo de sofrer, da perseguição, da opressão. Então, esse é o momento que nós precisamos caminhar com ele e falar: nós estamos juntos, nós não vamos perder você. Então, é isso que eu queria estar compartilhando. Eu acho que são pontos importantes para a gente estar entendendo que é necessário a igreja orar para a igreja estar aberta a aprender, orar para quem vai discipular, e o que eu acho que é o mais sério, sabe, Dagnaldo, é o domingo e a segunda. Nós comemoramos muito a conversão, mas nós não estamos dispostos a caminhar com eles no discipulado. Eles demandam um tempo muito grande nosso. Muito, se vocês acham que brasileiro é relacional, multiplica isso por 1000. É o afegão, é o árabe, né? O afegão não é árabe, né? Então, os afegãos e os árabes, por exemplo. Então, é importante que a gente possa compreender isso aí. Pedir ao Senhor da Seara que nos ajude a gente sacrificar, não é sacrificar, mas assim, separar o tempo nosso, sabe? Ligar pro muçulmano convertido. Como é que você tá? Vamos tomar um café? Eu vou fazer uma viagem, você não quer ir comigo? São essas caminhadas naturais da vida que você vai trazer ele com você, é aonde você vai poder discipular ele, ler a Bíblia, contar uma história, compartilhar alguma coisa. E o mais interessante, ouvir, 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 ouvir e ouvir. Pronto. Bati o recorde, Agnaldo. Não, estou impressionado com você. Hoje você foi demais, hein? Inclusive, temos aqui a irmã Tonica, que gostou muito, e eu não sei se ela ouviu o que você comentou, mas se você quiser receber, esse material está disponível, o Jefferson vai me mandar e eu posso enviar depois para quem tiver interessado. Bem como a nossa irmã Silvana, acho que ela é da Argentina.